primeiro lugar absoluta. TVN. Mergulhe nessa onda. Oi, 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 boa noite. Boa noite, pessoal de casa. Mãe, olha eu aqui. Olha o Denis aí também. Um abraço para todo mundo aí, minhas irmãs e meus amigos que estão aqui. Eu vou começar hoje com essa música. Ouçam aí para ver. É daí que nós vamos começar o nosso tema de hoje. Vamos lá? Tão pouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria-vida era tão fina. E éramos olharmos intacta a retina. A cajuína cristalina em Teresina. O nome dessa música é Cajuína. E a história dela é bastante interessante. Eu vou contar. Hoje eu estava preparando, pensando em como eu iniciaria esse programa e me deparei com essa música de Caetano Veloso. E a história dela é muito linda. No entanto, é uma história que nos faz pensar e é uma história até atual. Caetano conta que ele tinha um amigo, que era o Torquato, um amigo que escrevia letras de músicas, na época, dos tempos áureos, quando ele era mais novo. E esse Torquato se suicidou. E ele não tinha ido falar ainda com a família, enfim, era uma situação ainda meio delicada porque ele estava envolvido com vários shows. Até que ele foi dar um show numa cidade do Nordeste e resolveu visitar o pai dessa pessoa lá. E aí, quando ele encontrou com o pai, ele se emocionou muito, ele ficou chorando muito, com relação àquela situação. E o pai chamou o Caetano para ir até a casa dele. Quando ele chegou na casa, ele se deparou com vários quadros, do Torquato, porque o Torquato era filho único dessa família. Na ocasião, o pai estava sozinho porque a mãe estava até doente, ela não estava em casa, mas ele não conseguia parar de chorar. E o pai desse Torquato ficava acalentando o Caetano e dizendo: não precisa chorar, não chore não, mas ele não conseguia parar. Então o pai do Torquato chegou na geladeira, foi lá na geladeira, pegou, encheu 2 copos de cajuína e serviu para o Caetano, mas mesmo assim isso não adiantou muito, ele continuava a chorar. Aí ele foi até o jardim e pegou uma rosa menina, uma rosa pequena, muito comum lá no Nordeste, e entregou para ele. Bom, ele saiu dali muito emocionado e alguns dias depois ele então compôs a música. Eu contando essa história para você, eu tenho certeza que a partir de agora vocês vão ouvir essa música com uma outra perspectiva, vão entender melhor a letra. No entanto, o que me fez pensar sobre essa temática, sobre essa música, foi que, como uma pessoa tão brilhante, um menino, filho único, que era amado pelos pais, como que uma criança dessa, como um ser humano desse, que ele já era adulto quando ele se suicidou. Por que isso? O que será? Que dor era essa que existia dentro dessa pessoa que fez com que ela tirasse a própria vida? O tema de hoje é depressão. E para falar sobre esse tema depressão, eu convidei aqui uma pessoa muito especial, Erocilda Lima, uma psicóloga clínica que atende em consultórios, e a qual eu já me deparei com ela algumas vezes na minha vida, na minha busca de crescimento pessoal, E essa pessoa é uma pessoa muito certa para falar sobre esse tema. Então eu fiz o convite e ela veio até nós aqui e é um prazer receber a Erocilda. Então com vocês aí, a Erocilda. Boa noite para todos. Agradeço, Silane, pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês, principalmente para falar de um tema que está tão nas mídias sociais agora, preocupando, como é o caso de estar envolvendo muito os adolescentes. Exatamente, Erocilda. Exatamente. E aí, como não poderia deixar de ser, eu vou chamar aqui o meu amigo, Renato, que divide esse programa Escola dos Professores, e perguntar para ele: e aí, Renato, o que você sabe sobre esse tema? O quanto esse tema mexe com você e mexe com as pessoas quando você trabalha com elas? Boa noite, Escola dos Professores. Estamos aqui ao vivo da TVN Brasil, direto de Brasília, Distrito Federal.
É um prazer enorme, Silândia, Erocilda, nós podemos aqui novamente falar para os pais, professores, todas as pessoas envolvidas com a educação, sobre um tema tão envolvente e tão desafiador, né? Porque nos dias, desde muitos anos atrás, desde que eu ingressei na vida adulta, eu ouço falar da depressão. E tenho amigos pessoais que passaram por fases muito difíceis, e eu acredito que a depressão é hoje um dos maiores desafios da humanidade. Eu sei que nós, como seres humanos, pais, profissionais, atuantes no mercado de trabalho, eu sei que a gente se depara com alguns desafios, mas quando você tem uma deficiência profunda nas suas emoções e sentimentos, é algo que te atrapalha em diversas áreas. E muitas vezes você não consegue buscar a solução no lugar correto. E é por isso, né, que a gente tem a honra de trazer a Erocilda hoje aqui, uma especialista no tema, porque eu tenho certeza que ela vai agregar muito ao programa, vai trazer muitas informações poderosas, ricas, para poder esclarecer para todos nós quais são os sintomas e de que forma a gente supera eles. Não é isso, Silândia? Então eu acredito que hoje vai ser bem interessante o programa. É verdade, Renato. Eu tenho uma dúvida, e essa dúvida eu vou começar a perguntar aqui para a nossa convidada, né? Erocilda, existem muitos casos de depressão? Silândia, sim. E interessante, pegando a fala aí do Renato, que desde muito tempo que ele ouve falar disso, e ele falou desde que ele se tornou um adulto. E a gente geralmente ouvia falar que depressão era doença de gente grande, né? Doença de adulto. Então a gente não via falar tanto em depressão como a gente vê hoje em dia, que ela é uma doença que não é só uma doença do adulto, é uma doença que ela pode vir em todas as idades, desde a criança até a terceira idade. Então ela não escolhe idade, né? E hoje está sendo muito comum, e a gente está vendo aí um percentual muito alto de depressão nos adolescentes, né? E está na mídia agora a história da baleia azul. E por isso é importante a gente focar que não é só como adulto que você pode ser depressivo. E a Organização Mundial de Saúde já mostra que 10% da população de adolescentes sofre de depressão. Quer dizer, é um índice bastante alto para se falar de uma idade onde tem muitos desafios, né, a superar, onde é uma idade que está ingressando, é uma idade que você está entrando para a idade adulta, são muitos desafios. E, no entanto, é triste, mas a gente pode falar que temos muitos jovens acometidos com a depressão. Nossa, é um dado revelador, né? 10% é muita coisa. E eu até tenho uma dúvida. Qual seria mesmo a definição? Depressão, Erocilda, depressão é doença? Sim. É doença, sim. E se falando na adolescência, o que é mais cruel ainda é que muitos dos sintomas da depressão são confundidos com a própria fase de desenvolvimento dos adolescentes. Então, muitas vezes, os sintomas são confundidos com preguiça, às vezes até fala vagabundagem. Então, tá dormindo demais esse menino, o que é que você tem porque você não levanta logo? Então, são confundidos, né, com coisas corriqueiras da adolescência. E muitas vezes não é visto como uma doença, e isso retarda a procura por uma ajuda profissional que vai poder ajudar esse jovem a se libertar disso e poder seguir uma vida feliz e desenvolver o seu potencial. Erocilda, eu estava conversando com você mais cedo e você falou uma coisa interessante para mim, que a depressão também pode ser identificada com exames clínicos. Você poderia explicar isso melhor? Eu achei super interessante isso, porque eu sendo mãe, isso me chamou bastante atenção. Pois é, Silândia, o que acontece? É importante você fazer um diagnóstico diante dos sintomas, que depois a gente pode falar neles. Quando o jovem começa a apresentar um comportamento diferente,
você buscar um profissional para fazer um diagnóstico, porque muitas vezes, é como eu te falei, pode ser confundido com o próprio desenvolvimento na adolescência e que também muitas vezes vem de uma forma disfarçada, que você não acha que é depressão. Às vezes pode ser, a depressão, a gente acha que a pessoa está prostrada, está chorando, está de cama chorando, não dá conta de nada. Não necessariamente é assim. Ela pode apresentar uma irritação, ela pode estar uma apatia, ela pode ter doenças que não se curam, doenças que ela tem uma gripe essa que não termina uma crise e começa outra. Então várias e várias doenças, e acaba levando a vários e vários médicos sem perceber que aquilo ali pode ser um sintoma que vem de uma depressão, que vem do psicológico, do emocional. Que se a pessoa busca essa ajuda e faz um diagnóstico correto, ela está mais apta a seguir um tratamento correto. Muitas vezes também é preciso esse diagnóstico, porque uma baixa da vitamina D pode apresentar sintomas depressivos e não é uma depressão. Até uma anemia pode apresentar sintomas depressivos. A anemia te deixa apática, te deixa sem energia, te deixa sem força. E isso pode ser confundido com sintomas depressivos. Então, um profissional habilitado, ele vai poder te fazer um diagnóstico através de exames clínicos, onde vai poder diferenciar e ver se realmente é uma doença simples ou é uma depressão. Ou tem a doença associada à depressão. Ótimo. Ô, Erocilda, eu quero relatar um caso que eu vivi ontem. Eu fui fazer uma visita em uma escola aqui em Brasília, é uma escola onde a direção e a coordenação têm a seguinte preocupação. Eles têm uma turma lá de 3º ano do ensino médio e eles estão prestes a deixar a escola, porque eles vão agora passar para uma outra fase, que é a fase de vestibular e etc. E ela me relatou fez alguns relatos, tá, ok? Com relação ao comportamento dessa turma. Então, e aí eu vou somar o que você disse agora. Você falou sobre alguns sintomas. E aí eu quero adicionar esses sintomas que você trouxe aqui para nós agora, alguns que ela me relatou lá, que é tristeza. Ela falou que os alunos são absolutamente apáticos. Ela falou que eles são desinteressados. Eles não demonstram o menor interesse pelo que o professor está falando, por atividades externas, por atividades extra classe. É uma apatia absurda, ok? E aí, como eu não sou psicólogo, eu acredito a esse comportamento, eu dou crédito a esse comportamento pelo fato da transição. Eles estão saindo de uma fase complicada, uma fase de muitas dúvidas, que é a fase da adolescência, para a fase adulta, onde ele tem que tomar uma decisão muito importante, que é escolher a profissão, escolher o curso superior que ele vai fazer, escolher a instituição que ele vai estudar. E tudo isso é muito pesado quando se trata de um adolescente de 17 anos, 18 anos. Teoricamente era para acontecer com naturalidade, mas o que a gente percebe nesse caso é que não é natural uma decisão tão importante assim. E aí eu te pergunto, Erocilda, quero que você nos ajude a entender. Como é que o professor, dentro da sala de aula, pode ajudar esses alunos? E se existe alguma atividade que você sugere a eles para que ele consiga reverter, se não todo o quadro, mas parte desse quadro? Pois é, Renato, como eu falei, né, é uma diferença bem sutil. Eles realmente passam por esse período de transição e é normal sentir o que eles sentem. Por isso, a necessidade de um diagnóstico. Mas quando a gente faz esse diagnóstico? Quando esses sintomas são persistentes. Por quê? Desestímulo, desmotivação. O ensino hoje, a gente vê também que ele deixa muito a desejar no termos das formas de atração para o aluno. Então, eles têm um mundo de conhecimento, tem aí a internet, onde eles buscam muito conhecimento e, às vezes, a própria forma do ensino seja desmotivador. Eles têm outros interesses e é difícil você atraí-los para o interesse do ensino formal. Então, é normal que eles apresentem isso
sem a gente ter que caracterizar como um quadro depressivo, né? A não ser quando você vê um jovem que ele estava acompanhando, que ele tem um certo desempenho e de repente isso muda. Ou então isso é uma coisa muito constante na vida dele. Então, se é constante, é importante que os pais e que os professores observem isso sem negligenciar, sem achar que isso é só sintoma da adolescência, isso é preguiça, eles precisam se envolver. E sim tem uma escuta, o que é que está acontecendo com eles, por que a escola não está interessante. Tenha essa conversa para ver se essa desmotivação tem algum outros sintomas, né? Porque só a desmotivação em si, a gente não pode considerar um quadro depressivo apenas pela desmotivação. Então são vários sintomas. Então se ele está apático, é isso para a gente diagnosticar, se isso vem persistindo há mais de 2 semanas. É importante observar isso. Se ele está apático, eu até fiz uma colinha aqui dos sintomas para me ajudar. Então, alteração de humor, tristeza, indiferença, desânimo, perdeu o interesse por coisas que antes era interessante para ele. Então, isso é um dado importante para a gente ficar atento. É você ver que ele está desmotivado por deixando de fazer uma atividade que antes ele gostava de fazer, que antes era prazeroso e agora ele não quer mais fazer. Dormir muito, falar que está com sono, eu estou cansado, eu quero dormir, não dormi direito. Mudança no apetite. Às vezes você vê na escola, é fácil você ver isso aí, mas pela mudança no peso, né? Ou para mais ou para menos, ou emagrecer ou engordar. Falta de concentração, você vê que está dando aula lá e ele está viajando, está pensando em outras coisas, não está ali, não está presente. Cansaço frequente. E uma coisa muito importante que é mais séria e que tem um índice muito alto que a gente está registrando hoje em dia, que é de suicídio, que são pensamentos recorrentes sobre a morte, né? E doenças também, que está sempre doente, está sempre de atestado, falta muito a aula porque está doente. Uso de álcool ou droga no grupinho dos amigos para ele se sentir melhor. Sentimento de inferioridade e baixa autoestima. Como é essa baixa autoestima? Ele não confiar nele, não se sentir que é capaz. Então esses daí são alguns dos sintomas que tanto pais quanto professores, quanto as pessoas que convivem com esses jovens precisam estar atentos, estarem mais disponíveis para uma escuta, né, que seria, como você me perguntou, o que poderia ser feito. Então, estar mais disponível para uma escuta, né, do que eles valorizando esse sentimento, né, dando um valor, um crédito para eles, ao invés de levar para o outro lado, achando que isso é só coisa de adolescente e vai passar. Ótimo. Ok, nós estamos aqui com a psicóloga Erocilda Lima, falando sobre depressão na adolescência. Se você está em casa nos assistindo e quer fazer alguma pergunta, mande a sua pergunta pelo Facebook, Escola dos Professores, @Escola dos Professores. Mande pelo post da entrevista de hoje, que eu estou com o telefone aqui na mão, eu posso responder e passar a pergunta para a psicóloga Erocilda. Ô Erocilda, tem uma coisa muito interessante a falar aqui. Você fala uma coisa sobre a escola hoje. De fato, a escola, ela vem, principalmente na adolescência, ela tem uma sobrecarga de curricular muito grande. Opa, tá falhando, né? Então, com isso, é comum o jovem se sentir, às vezes, esgotado, né? Por tantas atividades o qual ele está sendo submetido. Eu acho até interessante, eu tenho um parêntese para falar aqui, que o ensino médio mesmo, ele tem uma representatividade curricular muito grande. Às vezes o adolescente é submetido ali a 13, até 16 disciplinas diferentes, muitas delas com livros, né? Disciplinas pesadas. Então eu penso, essa sobrecarga, né, de trabalho, de estudo efetivo, ela poderia desencadear, por exemplo, um processo de depressão? Ou seja, dentro desse que você falou, né, da pessoa se sentir sobrecarregado, cansado e se sentir desestimulado?
Sim, pode sim. Inclusive, como a gente fala, é natural da fase da adolescência esse desafio e essa descrença neles mesmos, será que eu dou conta? Então há uma cobrança muito grande, né, em dar conta não só das atividades da escola, inclusive muitas vezes essa atividade é ligada à vida familiar e à vida social, ela é usada até mesmo pelos pais, como um parâmetro de avaliação para premiação ou punição dos filhos, né? Então se você, vamos ver lá o seu boletim, se deu tudo bem, você vai poder fazer isso, se não deu tudo bem, não vai ter, você vai perder, e aí vai tirando algumas coisas que é muito importante para o adolescente, né? Então acaba que na avaliação deles, é como se eles não estivessem dando conta da atividade. E, na realidade, a gente pode avaliar que é muita coisa para que eles deem conta, sem contar que eles precisam ter a vida social, eles precisam ter um espaço de tempo para a vida, para os amigos, para o lazer, né? E que muitas vezes a escola não permite isso, porque eles têm que dar conta de uma demanda muito alta de atividades. Verdade, Erocilda. Olha, e aí eu também tenho uma pergunta muito boa aqui para te fazer, para você nos ajudar a entender. Mas antes de fazer a pergunta, eu quero convidar a todos que estão nos assistindo a curtir a página da Escola dos Professores lá no Facebook, porque lá nós disponibilizamos conteúdo de diversas naturezas, para que a gente consiga acrescentar na vida do professor e de todas as pessoas que estão envolvidas com a educação. Porque nós sabemos o quão desafiador é trabalhar com a educação no nosso país, por diversos motivos. Um deles é o que nós estamos tratando hoje, a depressão, seja ela no adulto, seja ela no adolescente. Então, Erocilda, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Nós sabemos que a tecnologia é algo que não tem mais volta, tá certo? Não tem mais como voltar para trás. E eu estava vendo uma reportagem recentemente, e um psicólogo, inclusive, ele me relatou a seguinte questão. É que antigamente, né, há um tempo muito curto atrás, se a gente for pensar em 20 anos, 15 anos atrás, a forma de se conquistar alguma coisa era um pouco mais demorada. Vou te dar um exemplo bem simples. Para se comer uma pamonha, nós precisávamos colher o milho, plantar, colher, todo aquele processo de ir lá, ralar o milho, preparar as palhas para poder encher com a pasta do milho, e aí tinha o processo de cozimento e tal. Isso nos desenvolvia uma espécie de resiliência. Inconsciente, mas se a gente for fazer uma análise mais profunda, Erocilda, nós vamos perceber que nós desenvolvíamos uma espécie de resiliência. Hoje não, as coisas são muito imediatas. E eu percebo que essa forma imediata de receber respostas, de receber, de você não conseguir esperar o outro responder uma mensagem no WhatsApp. Você manda uma mensagem, você quer que ele responda imediatamente. Se ele não responder, você acha até que ele está brigado com você. Não, tem mais de 5 minutos que ele não respondeu, parece que o mundo está acabando. Esse ponto, ele contribui para o processo de desenvolvimento de depressão? Sim, contribui sim. A resiliência, né, essa preparação desse tempo que você precisa, né, você saber que você plantou e você não vai estar tendo que estar abrindo lá o chão o tempo inteiro para ver se a semente se vai nascer. Você sabe que você leva a semente para debaixo da terra e ele vai ter que ter um tempo para germinar, para poder nascer. Coisa que os jovens de hoje não têm essa vivência, né? E que é muito importante, porque quando a gente aprende assim, a gente sabe que tudo demanda de um tempo. Isso, a gente se prepara melhor para poder esperar. E esse sentido de urgência deles levam a uma ansiedade muito exacerbada, né? E é como você falou, até tristeza mesmo de ficar depressivo, porque na avaliação dele já é uma avaliação negativa. Se eu passei um zap e meu amigo não respondeu, ele está brigado comigo, ele não gosta mais de mim. Até parece autistas, né? Que não podem esperar, não estão preparados para fazer semear e esperar o tempo de colher. Então, esse sentimento de urgência
faz com que haja também, acirrado a isso, um sentimento de muita frustração quando não acontece ao tempo deles. Nossa, Erocilda, eu tô aqui pensando, gente, pensar em educar é uma tarefa muito complicada. Nós que temos filhos, né? A gente às vezes pensa que está fazendo a coisa certa e pode ser que a gente esteja cometendo equívocos graves na educação e na condução dos filhos, né? Eu vejo isso muito, porque às vezes eu fico pensando, não, eu tenho que ser dura, eu tenho que ser sistemática, eu tenho que manter a ordem com relação à educação dos meus filhos, mas até que ponto eu posso fazer isso? Até que ponto eu posso ser esse pai, essa mãe que está ali dentro de casa e tenha uma educação do tipo que impõe muito, né? E daí eu fico pensando assim, será que eu posso estar contribuindo para desenvolver um processo de depressão no meu filho? Isso é uma pergunta inteiramente interessante, ou seja, quais são essas possíveis causas da depressão? É isso que eu queria entender melhor, Erocilda. Você poderia responder isso para mim? Tá, essa pergunta, ela é até meio, vamos dizer, capciosa, porque é o seguinte, se você cobra demais, se você é dura demais, você pode sim estar desenvolvendo, mas também um dos motivos de depressão dos jovens hoje é essa falta de limites, essa falta de paz. Não necessariamente um pai que está exigindo, que está colocando limites, que está atento ao filho, às coisas que está acontecendo, sejam pais rudes. Mas, quando se volta para os pais e a gente vê que a depressão é uma doença, que ela pode vir de um distúrbio familiar. Crianças que vivem em lares disfuncionais, aí você pode me perguntar, tá, Erocilda, o que é um lar disfuncional? Um lar disfuncional é um lar de brigas, de muitas confusões, que você até acha que é normal. Aquilo é uma rotina sua, que você já começa a entender aquilo como normal. Dentro dessa normalidade, que não é normal, existem muitos abusos, que podem ser físicos, que podem ser psicológicos, e vou dar alguns exemplos, né? Abusos físicos, muitas vezes os pais não percebem, mas bater no rosto da criança. Às vezes ele está com raiva e vai querer corrigir, e bate no rosto dele, bate na frente de amigos. Isso é abuso, isso aí gera traumas na criança. Abusos psicológicos às vezes para punir, tira o bichinho de estimação, às vezes expõe a situações que a criança não está apta a responder àquela situação, então maus tratos. Muitas vezes o abandono, Silande, até você pergunta, será que corrigir dessa forma, eu estou sendo dura? Às vezes essa falta de correção, às vezes o pai chega, passa e ele está lá no tablet dele e o pai nem vê e nem fala com ele, talvez isso contribua até mais do que você chegar e dizer, olha, vem cá, você está muito tempo no seu tablet, eu vou ter que confiscar esse tablet, você tem uma família, você pode conversar com a gente também, sem ser pelo Zap. Então, isso aí é muito... A gente não pode nem exagerar nem para um lado nem para o outro, mas a participação dos pais numa conversa, numa aceitação da criança, tem desafios que ele não dá conta e o pai cobra demais achando que ele tem que dar conta, sim, é muito rude. Isso sim pode gerar muitos traumas na criança e esses traumas estão na base para que ele possa desenvolver, sim, um quadro depressivo. Porque se ele é muito criticado, então o sentimento dele é de descrença, de falta de confiança, de inadequação. Então, tudo isso pode gerar traumas e ele carregar para a vida adulta como um ser que não está adequado à sociedade. E isso, sim, pode contribuir para um quadro depressivo na idade adulta e na adolescência. Então o que você me recomenda, né, o que você está recomendando é a questão de ter o bom senso e aquele olhar carinhoso para a situação, ou seja, segurar um pouco a raiva, segurar um pouco o impulso e tentar olhar aquele ser de uma forma da idade dele mesmo, real. Eu falo isso porque muitas vezes a gente tem ali o filho, ele passou um pouquinho aqui do seu ombro, você já acha que ele é adulto, né? Então você quer lidar com aquele ser humano ali de forma adulta, mas muitas vezes a cabeça daquele ser humano ali ainda é infantil.
Eu falo isso que meus filhos são muito grandes, então logo, logo eles já atingem o meu tamanho. Às vezes eu fico até um pouco assim, sem saber como lidar com determinadas situações frente aos comportamentos que eles possuem, né? Então, o que você me disse é bom senso. Mas eu tenho outra dúvida. A alimentação, Erocilda, uma alimentação adequada, ou uma alimentação, na verdade, uma alimentação inadequada, pode favorecer o desenvolvimento dessa doença? Sim. A alimentação, a atividade física. Então, também existe uma estatística, né, pela Organização Mundial da Saúde, que essa alimentação fast food tem contribuído muito para esse adoecimento, como também a falta de atividade física nessa idade dos adolescentes também é um fator que contribui, sim, para a depressão, para desenvolver um quadro depressivo. Bom, eu também quero fazer mais uma pergunta, Silande, porque enquanto a Erocilda faz aqui a explanação dela, me vem à cabeça aqui, passa um filme aqui, porque eu tive a oportunidade de vivenciar, Erocilda, o resultado dessa evolução inadequada dos sentimentos e das emoções desses jovens. Porque eu fiz um trabalho com adultos, com jovens adultos, fui professor de uma instituição de ensino superior, então eu tinha alunos que acabaram de sair da adolescência, entraram na fase adulta e com outras responsabilidades, e eu também tive a oportunidade de atuar coordenando, gerenciando aproximadamente 250 pessoas, 250 jovens adultos. Então, ou seja, eu vivenciei na prática a falta de desenvolvimento das emoções. Porque quando você dá um comando para um jovem adulto e que para ele não faz sentido, pode estar diretamente ligado a tudo isso que você falou. Né? Se ele não é acompanhado de forma adequada nesse processo de amadurecimento, ele vai apresentar esses sintomas o mais breve possível. Então, lá na fase adulta, onde ele entra no mercado de trabalho, onde ele vai precisar ser pressionado, o termo é pesado, mas é só para a gente poder representar. Porque a empresa, seja ela pública ou privada, todos nós precisamos entregar resultados, nós somos cobrados a entregar resultados. E essas frustrações, elas vão aparecer no momento em que eu não consigo ter controle sobre essas emoções que não foram tratadas lá atrás, tá certo? Então, Erocilda, o que você falou é de muita clareza, muita propriedade. Então, e aí se você acabou de dizer que nesse processo de amadurecimento, se até a alimentação favorece ao equilíbrio emocional de todos nós, de nossos filhos, de nossos alunos, então os pais têm um desafio enorme pela frente. É colocar tudo isso em prática, tá certo? Então, Erocilda, eu queria que você me dissesse, e você é coach também, então, se existe alguma técnica de coach, por exemplo, para que a gente consiga, porque lá do outro lado, lá em casa agora, algum dos nossos telespectadores pode estar se identificando com esses casos. Poxa, realmente, eu tive algum desajuste das emoções quando eu era criança, por diversos fatos, inclusive o que você citou aqui agora, e estou me identificando agora e queria saber como é que eu posso dar o primeiro passo. E aí você, como coach, pode nos ajudar. Erocildo, qual é a dica para esse adulto que está lá em casa, que identificou essa deficiência, mas ele tem interesse em buscar uma ajuda? Pois é, foi bom, eu gostei muito dessa sua pergunta, porque me levou a complementar a minha resposta anterior. Porque geralmente, e isso os pais até já sabem, quando vão para a escola chama, ele já diz, pronto, a culpa é dos pais. Está sempre sendo muito cobrado. E aí fica como se diz, então os pais fizeram assim e não tem mais jeito. E a boa notícia sempre você pode melhorar. Se na sua infância você sofreu algum abuso e você traz todas essas características que estão impedindo o teu desenvolvimento e o teu sucesso, aí a hora agora, você como um jovem adulto, a responsabilidade é 100% sua de mudar a sua vida. E você pode mudar sim. E você pode buscar ajuda.
E eu gosto muito de uma frase, que eu não me lembro agora de quem é o autor, mas diz: não importa o que fizeram, se vocês lembrarem, vocês podem falarem, não importa o que fizeram com você, o importante é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Então, como um jovem adulto, você não está fadado ao fracasso. Você pode sim ter sucesso, desde que você busque ajuda, desde que você assuma a responsabilidade pelo seu caminho e você busque. É importante começar por um diagnóstico, é como eu falo, porque nesse diagnóstico você pode ver o que é que está te atrapalhando, se é alguma coisa orgânica, se é alguma coisa emocional. Se é esse descontrole das emoções, aí você vai buscar psicólogo, você vai buscar, tem outras e outras terapias, que agora já chamamos até de medicina integrativa, né? Temos meditação, temos terapia de bioenergética, temos várias e várias outras abordagens terapêuticas que podem te ajudar a sair, a libertar-se desses traumas e seguir o seu caminho de sucesso. E como o Renato perguntou, uma ferramenta que você pode usar aí agora em casa, sentado no seu sofá, é a respiração, uma respiração completa, ou a técnica de meditação. A meditação, antigamente, também era vista como até uma coisa espiritual. Hoje em dia, a ciência já provou que ela traz cura e benefício para várias áreas da nossa vida e para o nosso emocional, principalmente. Então, se você não sabe ainda, se você nunca experimentou da meditação, você vai ver que é uma ferramenta que vai lhe beneficiar muito, no sentido de que a meditação te leva para a tua essência. E a nossa essência, nós temos um potencial. Ele está encoberto pelos nossos traumas, mas a meditação faz com que a gente possa acessar essa nossa essência. E a partir dela, a gente vê que nós não somos isso que nós estamos acreditando ser. E com a ajuda de profissionais, a gente pode sim sair desse quadro e seguir a sua jornada de sucesso. Mas em casa, agora, nesse momento, você pode fazer a meditação. O que é meditar? Meditar é você... Uma outra coisa da meditação. Muitas vezes a pessoa diz, meditar é silenciar a mente. Será que eu posso silenciar a minha mente? Ou será que eu posso, como a atenção, a meditação da atenção plena, é eu estar presente. Eu não vou silenciar a minha mente. Eu vou ficar atenta ao que ela está falando para mim. Então eu vou ver o quanto ela divaga, o quanto ela vai nas minhas descrenças, o quanto ela está... como a gente fala, a mente do macaco, quanto que ela está falando um monte de abobrinhas ali pra gente e a gente acreditando nisso. Então a gente pode começar a observar como é que está funcionando a nossa mente. E nessa observação, você fica como um telespectador. Você simplesmente tem que estar atento. Aí você vai ficar atento à sua respiração, aos seus batimentos cardíacos. Como é que está? Está acelerado? Seu coração está acelerado? Seu coração está batendo no ritmo da sua respiração? Ou você está... há um descontrole entre respiração e batimentos cardíacos. Então, você estar atento. Você não vai modificar nada nesse momento. Você só precisa prestar atenção. O que é que a sua mente está fazendo com você? E nesse prestar atenção, a sua mente vai silenciando. A sua mente vai se acalmando. E a sua mente vai te levando para a sua essência. Lá onde está o teu poder. Muito boa explicação, Erocilda. Agora, eu queria que você, Erocilda, deixasse seu contato, deixasse seu... Como é que as pessoas conseguem falar com você? Deixa seu telefone, seu e-mail, para que os nossos telespectadores consigam falar com você. No momento, eu atuo no consultório, eu atendo no Instituto de Medicina e Psicologia Integrado, no INPE, que fica no Lago Sul, na QI 5. E olha que eu esqueci, eu não sei. Número não é comigo. E olha que eu preciso... Tem como você ver o número do telefone? Telefone. Mas agora. Vocês entram, telefone INPE, Instituto de Medicina e Psicologia Integrada.
E o meu celular, que é o 992514762. Ótimo. Então, 992514762. Se você quiser tirar mais alguma dúvida a respeito de sintomas de depressão ou qualquer outra coisa que esteja ligada, entre em contato com a Erocilda, que ela vai ter o maior prazer de atender todos vocês, tá certo? Silande. Então, ouvindo a Erocilda falar, eu já trouxe aqui toda essa problematização e todo esse tratamento, né, para a escola. Eu já fiquei imaginando a escola com essas medicinas que ela chamou de medicina integrativa. Nossa, existem vários tipos, né, de medicina integrativa. Eu estava vendo aqui numa lista, por exemplo, terapia de respiração, renascimento. Muito interessante. Imagina uma escola com uma terapia de respiração e renascimento. Yoga, meditação mindfulness, né? Mindfulness. Isso. Meditação ativa, terapia transpessoal, análise bioenergética, constelação familiar. Esse eu conheço. Muito bom, recomendo pra caramba. EFT também conheço. Acupuntura e outras, né? O Theta Healing, como a Jordana da outra vez já nos falou, já apresentou, inclusive uma técnica que eu tenho utilizado muito e aprendido muito com ela. Enfim, é possível que o professor realmente fique muito atento com relação a como que está acontecendo, o que está acontecendo na sua sala de aula. Eu sei, eu entendo que o professor não consegue fazer tudo e o professor não é pai nem mãe. Mas o professor pode ficar muito atento com relação ao estudante que está ali na sala de aula e perceber sim que ele está diferente. E a partir do momento, ele pode fazer aquela escuta amiga, chegar e perguntar, vem cá, o que está acontecendo? Porque às vezes o professor, por ser uma pessoa de fora, ele consegue muito mais, ele vai ter mais acesso com aquele estudante que está apresentando um comportamento diferenciado. Então isso é muito importante. Então por isso, nós professores, nós devemos sim conhecer essas técnicas, né, dessa medicina, essa medicina nova que nós podemos aplicar, que é uma medicina até, se a gente for falar, que é a medicina do amor, né, do ouvir, do estar atento com o outro e participar das coisas e saber, e falar para o outro, olha, eu estou aqui, o que você precisar, pode contar comigo. Porque às vezes o que aquela pessoa está precisando naquele momento, aquele estudante, é uma palavrinha. E o que para ele é muito grande, para você é muito pequeno. E aí você pode falar, não, mas é isso que está te preocupando, né? É isso que está deixando você assim? Não, existem outras alternativas. Então, é necessário sim que na escola do futuro, essa escola que queremos, essa escola que vai transformar essa sociedade, o professor tem essa escuta ativa, tem essa escuta para entender o que está acontecendo ali, né? Porque pode ser que aquele aluno seu esteja sim num processo de depressão. E você pode evitar que alguma coisa aconteça de mal para ele se você fizer essa observação, ter essa observação um pouco melhor. É só olhar com o coração. Tá ok? Essa é a dica que eu trago para você hoje, que está assistindo esse programa aí sobre depressão e que eu tenho certeza que fez a gente pensar muito a respeito das nossas relações com os nossos jovens, com as nossas crianças. Nossa, muito importante isso mesmo, não é não, Renato? Excelente, Silande. Então, mais uma vez eu repito aqui que a Escola dos Professores nasceu para que nós coloquemos ferramentas novas na sua mão, professor. Porque nós sabemos que o desafio da educação é gigantesco no nosso país e nós precisamos reverter esse quadro. Nós precisamos utilizar todos os recursos que estão disponíveis, estejam onde eles estiverem, porque nós sabemos que nós podemos muito mais, Inclusive eu quero dar uma sugestão para os educadores. Nós estivemos agora na última sexta-feira em um evento aqui em Brasília, onde assistimos a uma palestra do Léo Freiman, ele é psicólogo, ele é especialista em comportamento, e eles falando lá sobre os diversos desafios, né? Seja do professor, seja do aluno, seja da família, me veio à mente a seguinte situação. Eu acredito que nasce agora a necessidade da escola ter um departamento de inteligência, tá certo? Porque eu ainda percebo que a psicologia, a comunicação, as estratégias de comunicação, as estratégias de marketing, as estratégias de relacionamento entre as pessoas, elas ainda não estão conectadas. Então eu acredito, Silande e Erocilda, eu acredito que se a escola do futuro colocar em prática
o link entre todas essas demandas, essas ações, eu acredito que ela vai sair na frente. Porque a gente falou aqui no programa passado, Silande, sobre a escola do futuro navegar em outros mares, entende? Então, se você tem alguém fazendo link entre todas essas possibilidades, eu acredito que aí sim a gente consegue dar um passo para frente. Porque enquanto tudo isso for teoria, enquanto tudo isso estiver aqui num programa de TV, eu acredito que nós não mudaremos muita coisa. Então, de novo, eu reforço, a Escola dos Professores está à disposição de vocês para que a gente seja um canal entre esses conceitos e a prática. Entre em contato conosco através das redes sociais, entre em contato conosco através do nosso site, que é o www.escoladosprofessores.com.br. Lá tem um contato, tem um telefone, tem o nosso e-mail, tem o Facebook, que é Facebook/Escola dos Professores. Entre em contato conosco, nós queremos te ajudar, nós queremos trazer profissionais das áreas que forem necessárias para poder ajudar o professor a ser um professor diferente, transformador, tá certo? Inclusive, Renato, você esqueceu de falar do nosso workshop. Nós estamos aí promovendo um workshop gratuito com 3 aulas sobre o curso Oficina de Provas. Se você ainda não se inscreveu, acesse lá nosso Facebook, se inscreva. Essas aulas estão disponíveis, estão debatendo um tema muito polêmico, que é a prova a prova e o fracasso escolar, né? Um tema bem interessante, bem polêmico, bem enriquecedor e que pode trabalhar nesse contexto da motivação do estudante para aprender. Então se inscreva lá no nosso Facebook a respeito desse curso aí, que é um mini treinamento gratuito, totalmente online, tá ok? Joia demais. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Eu quero agradecer aqui a Erocilda imensamente. Erocilda, muito obrigado pela sua presença aqui hoje no programa Escola dos Professores. Eu vou deixar que você agora faça aí as suas últimas palavras, mas de antemão eu me sinto honrado em tê-la aqui, tá certo? Renato, eu que parabenizo vocês, né, pela ideia brilhante desse trabalho de vocês, dessa escola para professores. Acredito sim nessa proposta, é uma proposta muito rica, porque é por meio da educação e de uma nova educação que podemos ter um futuro melhor. Então eu parabenizo essa ideia de vocês e agradeço pela oportunidade e eu que me sinto honrada pelo convite. Muito obrigada. Então, pessoal, estamos aqui finalizando mais um programa. Eu quero mandar um abraço aí para a Madalena, para a Jovita, para a Andréia, que estão nos assistindo, nos compartilhando aqui conosco essa oportunidade de mais uma vez aprendermos e deixar o convite aberto a todos. Vamos juntos aí, transformar a educação. Vai, gente. Tchau mais. Primeiro lugar, absoluta. Mergulhe nessa onda. Primeiro lugar, absoluta.